Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver, nos inspirar mais uma vez, pois é uma responsabilidade muito grande falar do Evangelho, principalmente num dia como hoje, onde nós estamos retornando das férias. A casa gradativamente vai recebendo seus trabalhadores, seus frequentadores. Por isso nós reiteramos o convite de que se algum médium, trabalhador, ou que estiver no quarto e quinto estágio, estiver assistindo o Evangelho, tem dias que nós reservamos o Evangelho para nós mesmos, mas que possa subir ou ficar nas pontas, ajudando na hora do passe, tá bom? Muito obrigada. Então vamos lá. A visão é um dos 5 sentidos que o homem possui. Nós podemos dizer que é um dos mais importantes. Só um minuto, por favor. Obrigada. Tá vendo como a visão é importante? Às vezes a gente usa mais a visão do que a audição. Talvez se algum médium tivesse levantado, nós teríamos percebido que existem médiuns na plateia, né? A gente estava procurando alguém se levantar. Como ninguém se levantou, aí a gente supõe que não existem médiuns na plateia. Mas já observamos vários que sabemos que na hora do passe coletivo vão se levantar para ajudar. Então, voltando, a visão é um dos 5 sentidos que o homem possui. Relembrando, visão, audição, tato, olfato, paladar, e nós temos também as sensações, os sentimentos. Mas a visão é muito importante para o homem. E no processo orgânico do sistema da visão, resumindo, como que ele funciona? A nossa retina capta a luminosidade do ambiente externo. Essa luz entra em forma de energia que se transforma em impulsos que, através do nervo óptico, chegam ao cérebro. Aí o nosso cérebro interpreta essas informações e aí traduz aquilo que nós captamos. Resumidamente é assim. Mas o nosso sistema da visão tem vários elementos que olham cor, que olham volume, que olham a forma, a distância, para chegar essa informação até o cérebro e ele poder interpretar. A ciência diz que, na verdade, quem vê é o cérebro, porque ao longo da nossa vida nós vamos reunindo todas essas informações e nós vamos codificando. E para cada imagem, para cada informação que a gente vê, capta através da visão, nós registramos essa interpretação que segue conosco. A ciência até diz que a maioria dos homens é visual, ou seja, quando está num ambiente como o nosso, faz a captação da informação através mais da visão, em detrimento aos outros sentidos. Nós podemos estar aqui vendo o que eu estou falando, mas não necessariamente ouvindo, prestando atenção. Posso não estar também usando o meu sentido da sensação para nós sentirmos o que acontece conosco quando nós entramos num ambiente como esse. Será que nós usamos o nosso sentido do odor? Quantas pessoas às vezes entram num ambiente como esse e percebem odor de rosas ou odor de ervas? Paladar nós vamos poder usar só depois quando nós formos na cantina. Mas a maioria do ser humano é visual. Isso é errado? Não, a ciência diz que não. Mas quanto mais nós nos empenharmos em usar todos os sentidos, mais informações nós conseguimos captar acerca de uma informação, de um ambiente, aquilo que nós estamos vivenciando. Será que essa visão física, essa captação da informação externa visualmente, através do nosso sentido, ela é suficiente para nós que somos espíritos eternos? Muitas vezes nós esquecemos disso, que a nossa essência é espiritual.
que nós somos espíritos que nesse momento estamos encarnados, limitados a um corpo físico. E talvez por esquecer, não é uma lembrança que nós temos todo o tempo, porque a nossa vida ainda é material, aqui nós estamos ligados à matéria, precisamos dela para fazer uma série de coisas, nós nos limitamos até no nosso sentido da visão. Conta o Evangelho que depois da crucificação do Mestre, ele apareceu para os discípulos. E Tomé, um deles, só acreditou de fato que era Jesus quando o Mestre mostrou as suas chagas. Aí ele pergunta para Tomé, conta o Evangelho: você acredita que agora sou eu? Tomé responde: sim, acredito porque eu vi. E Jesus diz para ele: você acredita porque viu, mas feliz daquele que acredita sem ver. Poxa vida, Tomé havia andado com Jesus, testemunhou todas as curas, ouviu todas as palavras, sentiu a transformação que havia também acontecido no seu coração. Viu os exemplos que o Mestre deu de tudo quanto ele havia ensinado. E será que realmente era necessário, depois de tudo, ainda ter que ver as chagas do Mestre para acreditar que era ele que estava voltando? Se Jesus fez tudo isso e, além disso, disse aos discípulos que voltaria a encontrá-los, não foi suficiente para Tomé, que andava com ele lado a lado. Tomé precisou dos olhos físicos para acreditar. E algumas obras do Evangelho também diz que nós somos homens, crianças espirituais, que a nossa fé só cresce quando nós permitimos que esse olho físico veja as coisas acontecendo. É como se nós víssemos o milagre fosse maravilhoso e aí sim nós passamos a acreditar. Então imagine como nós nos limitamos, porque se nós não vermos as coisas acontecerem, na maioria das vezes como nós gostaríamos em nossa vida, se nós não conseguirmos reconhecer visualmente as bênçãos que o Mestre nos concede, nós vamos ficar tristes, porque nós vamos achar que elas não acontecem em nossas vidas, que nós não somos espíritos abençoados. Por isso que é necessário que de alguma forma nós consigamos ampliar essa visão, usando todos os outros sentidos e principalmente usando o nosso sentimento, o nosso coração. Paulo de Tarso, quando encontrou o Mestre Jesus, às portas de Damasco, o que aconteceu com ele? A visão do Mestre foi tão esplendorosa, era uma luz tão intensa, que ele ficou cego. Não é isso que nos conta no livro Paulo e Estevão? No livro Jesus Voltando, que acrescenta um pouco mais de informações, além de tudo que o Mestre conversou, orientou, explicou para Paulo de Tarso, disse também que ele ficaria cego da visão física, para que ele se desse um tempo, para que ele parasse para pensar, olhasse para dentro de si e decidisse que rumo daria a sua vida. Olha que interessante isso. Às vezes, quando nós estamos ligados, com os olhos abertos, nós não percebemos o que se passa dentro de nós. Ou não conseguimos enxergar, muitas vezes, o potencial que temos para o quê? Continuar caminhando. Tem um ditado popular que diz assim, não é? O que os olhos não veem, o coração não sente. Esse ditado é equivocado. Não é nem justo com as pessoas que têm a limitação física, com os cegos. Porque se fosse assim, como eles viveriam? Eles não sentiriam? Pelo contrário,
Eles fazem uso dos outros recursos e conseguem reconhecer pelo som os ambientes. Pelo tato, não é? Eles apalpam e conseguem sentir a fisionomia das pessoas. Pelo olfato, o cheiro das pessoas. E pela sensibilidade dos seus sentimentos, com que tipo de pessoa eles estão se relacionando. Vou fazer um parênteses aqui para contar que nessa casa se formou, acho que já faz um ano, uma deficiente visual. E eu fiquei impressionada quando eu vim dar aula. Olha como a gente às vezes é muito limitado mesmo. E vi essa menina tão linda, ela trabalha aos domingos, eu creio, estudando, lendo, ouvindo os livros, apoiada pelo seu pai, as obras espíritas. Ou seja, ela não se limitou, ela não estacionou por ter um tipo de deficiência que poderia deixar com que ela caminhasse e fosse de encontro ao Evangelho de Jesus. Jesus disse ainda para Paulo que depois dessa introspecção, deste olhar interno que ele desenvolveria, quando ele voltasse a enxergar, a vida seria diferente. E não foi isso que aconteceu com Paulo de Tarso, gente? E será que isso não é possível que aconteça conosco quando nós pararmos um minutinho que seja do nosso dia a dia para tentarmos olhar para dentro de nós e descobrirmos outra forma de ver a vida? Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, onde ele descreve a boa nova do Mestre Jesus, falando lá no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças, ele diz que o Mestre ensinou que a candeia da alma são os olhos. De sorte nós teremos se os nossos olhos forem bons, porque na nossa vida haverá luz. Se os nossos olhos forem maus, a nossa vida será tenebrosa. Está escrito lá, Evangelho de Mateus. Olhando para essas escritas, nós podemos interpretar, sim, que a nossa forma de ver a vida determina como será a nossa própria vida. E nós levamos uma vantagem quando nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, que diz sobre a continuidade da vida, que fala sobre um Deus bom, misericordioso, um Pai justo, que traz o Evangelho de Jesus, a presença dos amigos espirituais, e nos ensina que nós podemos sim ver a vida num lado diferente, que nós devemos buscar o bem, o melhor. E o primeiro ensinamento, um dos mais importantes que a doutrina nos dá, é que aquilo que nos parece a dor, na verdade é a cura. Então olha como é diferente nós olharmos para uma dificuldade, não com os olhos físicos, não o dinheiro que falta no bolso, na conta bancária, o emprego que talvez ainda não esteja lá dando sustento da nossa família, a desavença familiar, o distanciamento que às vezes há entre as pessoas, não olhando isso como uma dificuldade, alguma coisa que nos leva para baixo. Pelo contrário, nós aprendemos a enxergar, a ver além, e ver que são instrumentos da divindade que nos convida o quê? A melhorar. Nos convida a exercitar essa capacidade que todos nós temos de sermos melhores. São os desafios da vida que nos fazem crescer. Hoje nós podemos estar passando qualquer tipo de problema. Se nós olharmos alguns dias atrás, nós vamos também ver que nós passamos alguns tipos de problemas, mas também nós vamos conseguir ver que muitos nós conseguimos superar. E será que não foi essa visão diferente acerca da vida que determinou a nossa vitória, que determinou a nossa conquista?